Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para quem está chegando. Ó, o pastorzão, pastor Marcos, que privilégio, gente. Nossa, agora eu fiquei até Paloma, tô até com medo aqui agora dessa live. Meu Deus. Boa noite, Márcia. Aline. Bárbara. Hoje, continuando, as lives que a Tayla tá fazendo, o tema dessa live de hoje é Golias, cale a voz do medo. Hoje o tema da live é exatamente esse. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre medo, para a gente arrancar esse medo e começar 2026 com muita expectativa, porque Deus fará grandes coisas nesse novo tempo. Vou dar mais um tempinho aqui para entrar mais gente. Fabiola. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Não liguem, gente. É a primeira vez que eu faço uma live no meu Instagram, vocês acreditam? Já participei de lives com outras pessoas, mas sozinho é a primeira vez. Então, se eu der alguma manota, falar alguma coisa, vocês me perdoem aí, porque eu nunca fiz isso não, hein? Eu custei abrir a live, na verdade, até que eu descobri onde que fazia isso. Vou dar só mais uns minutinhos e nós vamos começar. Me conta aqui no chat aqui para eu ver como que tá a expectativa de vocês para 2026. Eu tô assim com muita expectativa para esse ano, para esse novo ano aqui na igreja. É o ano da fé. Então eu acredito que Deus vai fazer muita coisa, porque fé ela vem regada de muita coisa, Não é uma fé morta, uma fé sem ação. Meu Deus, agora a Sherida entrou, o Marcos Paulo tá aqui, a Paloma tá aqui. Eu acho que eu não vou ter condições de fazer essa live com esse monte de gente aqui não, tá? Com essas pessoas aqui me escutando, não. Meu Deus, que responsabilidade. Que responsabilidade. Tá suando frio aqui. E voltando a falar do ano da fé, não é uma fé morta, não é uma fé morta, é uma fé em movimento, uma fé que também depende da gente, Não só de criar expectativa e achar que Deus vai fazer tudo. Na verdade, é uma fé que também temos de fazer a nossa parte, temos de fazer também algo, Isso é muito importante. Aí a Maria disse, eu estou com fé para ser o ano de transformação. Amém. Mas para a transformação acontecer, você também tem que dar seus primeiros passos, hein, Maria? Você também tem que dar os passos. Gente, vamos começar essa live. E a Carol também falou, muita expectativa, na esperança de um renovo. Aleluia. Amém. Nós vamos começar a live então, agora, já são 9h07. E o tema da live de hoje é Golias, cale a voz do medo. Daqui a pouco eu vou explicar por que esse tema. Mas antes nós vamos orar, tá? Pra gente poder começar essa live. E novamente, me perdoem, primeira vez que eu tô abrindo uma live, então eu tô assim nervoso, tá? Então se eu errar, se eu atropelar alguma coisa, vocês me perdoem aí, tá? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de podermos falar do seu nome, clamarmos o teu nome e vivermos com um Deus provedor, um Deus que nos ama, que cuida de nós, um Deus que enxerga em nós o que nós não enxergamos.
nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, todos os nossos medos. Nós queremos colocar diante de você a nossa vida, para que você, como o nosso Pai, que você possa nos mostrar, Pai, o que devemos abandonar, o que precisamos largar, para que possamos viver um 2026 totalmente diferente da forma que começamos 2025. Sabemos que muita coisa depende de nós, exclusivamente de nós. Exatamente por isso, nós queremos te entregar esse novo ano de 2025, todos os nossos medos e anseios, para que o Senhor, que sabe de todas as coisas, conhece e fez o propósito para as nossas vidas, possa nos ajudar a alcançar cada vez mais voos mais altos e mais altos, em busca do que o Senhor sonhou para as nossas vidas, Pai. Que todo medo caia por terra em nome de Jesus, que tudo que tem nos travado caia por terra, em que nós possamos viver os melhores dias da nossa vida a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Gente, vamos lá? Vamos começar. Muito obrigado por todo mundo que está aqui presente. Pretendo não me alongar muito. Prometi isso para a Tayla, tá? Então, o tema da live de hoje é Golias, cale a voz do medo. Por que falar sobre Golias e calar a voz do medo? Na história que Davi venceu Golias, Davi não venceu simplesmente algo grande diante dele. Ele se venceu internamente. Porque se a gente pegar toda a história de 1 Samuel 17, onde vem contar essa batalha de Golias e Davi, você vai ver que Davi não teve medo. Davi não teve medo. Davi simplesmente viu que ele podia. Mas ele falou assim, mas um menino tão franzino, lá no capítulo 14, se eu não me engano, no verso 14, vem falar mais ou menos isso, que ele era um menino franzino, ruivo, cheio de sarda. E Golias era um gigante. Ele era muito maior. No entanto, que Golias falava, quem me vencer, todos os filisteus vão se tornar seus escravos. E se caso os filisteus ganharem de vocês, os israelitas, vocês serão os nossos escravos. Quando Davi ficou sabendo disso tudo, ele não teve medo. Ele não teve medo. Ele já tinha matado urso, ele já tinha matado leão, mas ele não tinha matado um gigante. Mas quando ele viu as afrontas de Golias com eles, ele não teve medo e ele não teve dúvida de que Israel precisava vencer em nome de Jesus. E aí me vem a primeira pergunta para você: qual é o Golias que você precisa de enfrentar? Muitas das vezes nós estamos parados, sem sair do lugar. Não é por causa que o obstáculo é grande, é porque muitas das vezes o Golias interno nos traz tanto medo, e o medo automaticamente vem trazer uma incapacidade, vem te mostrar que você não é capaz de vencer algo. Quem aí está assim? Que às vezes fica parado com tanto medo, fica parecendo que Golias, o seu Golias interno é gigante, e faz com que você nem tente. Quem aí já se deparou com essa situação de ficar paralisado, sem conseguir vencer algo que é interno? Às vezes o obstáculo externo nem é tão grande, nem é tão difícil,
mas por dentro você vê uma incapacidade tão grande, tão grande, tão grande, que você paralisa. Você nem começa, que você nem tenta fazer nada, porque você se acha incapaz. Por causa do medo interno, o medo dentro de você. Não é pelo que você está vendo. Ah, essa parede vai me impedir. Não, o seu medo não é esse. O medo nem deixa você colocar a possibilidade de derrubar a parede, de derrubar o seu Golias. O medo é tão grande que você nem pensa na possibilidade. Você só pensa que você não vai dar conta. E com isso tudo, você nem tenta. Nem tenta. E aí as oportunidades vão passando, vão passando, vão passando, e você só vai ficando para trás. Você vai vendo um monte de gente avançar, e você vai ficando, você vai ficando, você vai ficando, por causa do medo, do seu Golias interno. Hoje, não vamos ficar falando sobre o gigante externo. Nós vamos falar sobre essa voz interna que paralisa, que intimida, que rouba destinos. O medo. Quero falar sobre ele. Sobre esse medo que te paralisa. Que não tem te deixado avançar e viver o que Deus tem para a sua vida. No final, inclusive, eu quero, aproveitando aqui, quero que você pegue um papel e um lápis. Eu quero que durante essa mensagem você comece a anotar quais são os seus medos. E nós vamos fazer um ato profético no final. Com tudo isso que você vai anotar. Nós vamos quebrar esses medos em nome de Jesus. Então eu vou dar um tempinho aí para você pegar caneta e papel, ou lápis e papel, para você anotar todos os seus medos. Todos os seus medos de avançar. Porque 2026 é o seu ano. Às vezes, Jefferson, todo mundo fala a mesma coisa. Mas para que o ano seja melhor, você precisa de ter atitudes diferentes. Não dá mais. Não dá para viver um novo ano com as mesmas atitudes de 2025. Se você quer ser mais, se quer viver algo maior, melhor, você precisa de fazer algo diferente. Porque se você continuar fazendo o que você fez em 2025, os resultados vão ser o mesmo. Mas sabe qual que é o pior? Não deixa o medo te vencer. O medo não tem o poder de te paralisar. O medo não pode te paralisar. Porque é o medo que tem retido e deixado com que você não avance. Não avance. Você não pensa nem na possibilidade. Às vezes, eu atendo tantos gabinetes que, às vezes, a pessoa só estava com medo. A pessoa só estava com medo de viver o novo de Deus. Digita aqui para mim. Qual que é o seu medo? Me conta só um. Vamos ver quem vai ter coragem de falar aí. Um medo só que você tem. Vamos colocando aí. Você tem medo de começar alguma coisa? Você tem medo de se posicionar? Você tem medo do futuro? Aí, ó. A Nick colocou medo de dirigir. Medo de dirigir. Mas quem tem medo aí? Deixa eu ver. Aí, ó, a Camila falou que ela tem medo do julgamento. A Rá Alves, de ter o mesmo futuro da minha mãe. Olha! Então já vou começar com a Rá aí falando. Para você não ter o mesmo futuro da sua mãe, você precisa de ter atitudes diferentes. Eu falei isso lá em cima. Que às vezes tem atitudes que você tem, que você vê nela. Então você já precisa de começar a mudar as suas atitudes. Quando você vê assim, opa, peraí, isso aqui é igual a minha mãe. Eu não quero ter essa atitude. Você já tem que começar a trocá-la. Tá?
já ir mudando nas suas atitudes diárias, tá? A Bruna disse: medo de não ser amada. Bruna, sabe como que você vai mudar isso? Quando você começar a olhar para você e se amar. Porque quando você se ama, automaticamente as pessoas ao seu redor também vão te amar. Isso é transmissível, sabe? O amor é transmissível. Quando você se ama, quando você confia em você. É igual a Camila colocou que ela tem medo de julgamento. Quando você confia em você, automaticamente as pessoas ao seu redor também confiam em você. Entendeu? Seu posicionamento vai trazer isso. A Camila também falou sobre julgamento. Julgamento, Camila, como que você vai quebrar isso na sua vida? Quando você parar de se preocupar com o que as pessoas pensam. Às vezes as pessoas não estão pensando nada sobre você. Às vezes você fez alguma coisa. Ai, o que será que as pessoas vão achar sobre isso? Nada. Muitas das vezes as pessoas não estão pensando nada. E você está preocupada. Ou está deixando de fazer. Então, pense nisso. A Márcia disse assim: medo de viver sempre do mesmo jeito que estou hoje, de não prosperar. Márcia, então, quebra esse medo. Tem uma canção que diz assim: então me tira o medo e faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Tira esse medo, ora para Deus tirar esse medo. Mas sabe o que você vai precisar de fazer, Márcia? Atitude. 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 Você precisa de dar o primeiro passo. O medo só vai ser quebrado a partir da hora que você tomar atitude. Tá? Tem coisas que não dá para fazer no seu lugar. Você pode orar, mas é atitude. Vai ser um posicionamento, um primeiro passo seu. Tá? A Eliana falando de medo de me posicionar. Eliana, o seu e da Camila é muito parecido. Às vezes as pessoas estão pensando nada. O medo de se posicionar o que as pessoas vão pensar se eu falar isso? O que as pessoas vão pensar se eu fizer aquilo? Aí você deixa de fazer por causa disso, né? Então, às vezes as pessoas estão pensando nada. E outra coisa, e que se pensarem, e que se falarem, o problema é delas. Não é seu. Você fez o que Deus queria que você fizesse. Você fez o que era certo de ser feito. Então, não fique pensando o que as outras pessoas vão pensar. Igual essa live aqui agora. Se eu fosse parar para pensar, faço ou não faço? Meu Deus, eu não sei se eu faço. Vai que entra alguém. Igual eu estou aqui com o pastor Marcos Paulo. Eu estou aqui com a Sherida. Tem a Paloma. Tá todo mundo assistindo. Gente que entende muito mais de Bíblia do que eu. Então, eu poderia ficar com muito medo se eu fosse parar para pensar. Só que eu prefiro fazer. Eu prefiro ir para cima. Então, perca esse medo de se posicionar, de ficar achando o que as pessoas estão pensando. Às vezes as pessoas estão pensando nada. Absolutamente nada. Imagina Davi. Se ele fosse parar e pensar, o que as pessoas acham se eu matar esse Golias? Se ele não tivesse vencido Golias, todos os israelitas iam se tornar escravos dos filisteus. Se ele fosse parar para pensar nisso. O que as pessoas acham? Vão achar de mim? Eu que sou pequeno? Eu que sou sardento? Eu que sou ruivo? Às vezes as pessoas estão nem pensando. Elas não nem me lembrando de você. Então não fica nessa não. Sai dessa. Sai dessa. Tá? Deixa eu estou abrindo aqui só para a gente ler Bíblia. Vamos ler Bíblia. Aqui, eu quero ler com vocês 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Vou deixar vocês abrirem 1 Samuel 17 a partir do versículo 4 que nós vamos ler. Podem ir abrindo aí. Gente, agora a Carol, minha Nutri, entrou, gente. Aí a gente vai ficando nervoso. Aí a gente começa a ficar nervoso nessas lives. Então vamos lá. 1 Samuel 17 diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate,
da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e o peso da couraça era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a lâmina da sua lança de 600 siclos de ferro, e o escudo ia diante dele. E parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saístes a ordenar-vos para a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos serviremos. E disse mais o filisteu, o Golias: hoje desafio as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram grandemente. Por enquanto até aí. Vocês pararam para ver que Saul, que era o rei, ficou com medo? Ele temeu. Ele temeu. Por quê? Porque viu Golias todo paramentado e gigante. Um homem gigante diante deles. O que Saul deve ter pensado? Nós não vamos conseguir. Não tem como. Não tem como. Como que a gente vence esse homem desse tamanho, forte? Como que a gente vence esse homem cheio de armaduras? Como que vence? Como que vence esse cara? Não tem como vencê-lo. Nós, infelizmente, vamos virar servos. Com certeza Saul pensou nisso. Com certeza. Aí ele começou a pensar. Por quê? Ele só via as circunstâncias ao redor dele. Ele só acreditou no medo que existia dentro dele. No medo que existia dentro dele. Ele olhava para o gigante e via o impossível. Ele olhava para aquele homem daquele tamanho e via o impossível. Era uma voz. Era um sistema interno de intimidação. Agora minha esposa entrou, né? Aí a gente fica mais nervoso ainda. É aí, enfim. Eu vou ter que tampar aqui assim, ó. Vamos continuar. Um sistema de intimidação. E um discurso repetido. Que se caso Golias vencesse, eles iam se tornar escravos. Israel estaria escravizada. E aí Israel estava paralisado. Israel estava paralisado diante daquele gigante. Eu fico imaginando a cena. Eu viajo na maionese quando eu vou lendo Bíblia. E eu fico imaginando todos aqueles homens pequenininhos diante de um gigante. De um gigante que gritava, que devia bater o pé, que devia ficar gritando o tempo inteiro: quem que vai lutar contra mim? Quem que vai lutar contra mim? Ou vocês vão ser os meus servos? E aí eles deviam ficar intimidando eles o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí ele ia ficar gritando, gritando, gritando. E aí, o medo, gente, sempre começa pelo ouvir. Não é pela realidade. Já pararam para ver que muitas das vezes
O medo que vocês têm, ele nem existe. Esse Golias que vocês imaginaram, ele nem existe. Vou voltar aqui no exemplo da Camila, que ela ficou falando que ela tem medo do que as pessoas vão falar. Deixa eu parar para pensar, que às vezes as pessoas não estão falando nada, ou não vão falar nada. Por que você está tendo com medo? Você criou na sua cabeça um medo que não existe, que é do que os outros vão falar, se é que vão falar. E aí com isso você paralisa e não faz. Não faz. Sabe aquele medo que fica falando todos os dias na sua cabeça? Você não vai conseguir. Não é para você. Já tentou antes, você não vai conseguir. Você já tentou uma vez, vai dar errado. Você já namorou uma vez, vai dar errado. Quem disse? Casar não é para você. Empreender não é para você. Você nem estudou, você não fez faculdade. Você tem que fazer uma faculdade primeiro, porque senão você não vai conseguir ser uma empreendedora, um empreendedor. Você é pequeno demais para encarar esse Golias. Quem já escutou isso? Você é pequeno demais. E aí o medo grita. O medo grita, vai gritando dentro de você. Quem já escutou isso? Você não é capaz. Você não vai conseguir. Isso não é para você, meu filho, minha filha. Isso não é para você. Você já tentou antes. Você não vai conseguir, não. Você é pequeno demais. E Golias vai falando todos os dias na sua cabeça. Todos os dias o medo vai gritando e faz com que você não lute. E aí, agora nós vamos falar um pouco sobre Davi. O Davi que existe em você. Aí a Eliana falando, isso não vai dar certo. É isso. As pessoas falam isso o tempo inteiro. Não vai dar certo isso. Você não nasceu para fazer isso. E aí em 1 Samuel 17:41 diz assim: o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi. E o homem que levava o escudo ia adiante. Na verdade, eu queria pegar o versículo um pouquinho antes disso. O medo não só fala, ele se aproxima. E aí, todas as vezes que você vai criando um pouquinho de coragem e dando mais um passo para vencer esse Golias, o medo começa a gritar ainda mais forte. Ainda mais forte. O seu Golias interno vai gritando dentro de você, falando que você não vai conseguir, falando que você não é capaz, falando que você não nasceu para fazer isso. E aí, Golias avançou, mas Davi ia continuando indo para cima dele. O gigante não mudou. O gigante continuou o mesmo. Mas Davi, quando Davi ficou sabendo que Golias estava encarando o povo de Israel, o povo de Deus, e Saul tinha colocado uma lei: quem conseguir vencer o Golias vai se tornar um rei, vai se casar com a minha filha. Davi logo, eu consigo, eu posso, eu vou, eu dou conta sim, eu vou lá. E Davi foi. Davi já tinha matado um leão, Davi já tinha matado um urso, mas ele nunca tinha encarado algo tão grande. Um homem tão grande, Davi,
Nunca tinha encarado um homem tão grande. E aí, ele foi para cima. E aí ele não teve medo. E aí vai falando assim, 1 Samuel 17:41. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi. E o homem que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Olha isso. O seu gigante sempre vai te desprezar. Sempre vai te desprezar. O seu gigante vai ficar falando na sua cabeça, você não vai dar conta, você não vai dar conta, você não vai dar conta. Ele vai desprezar a sua força interna. Ele vai desprezar, como a Cláudia falou, ele vai desprezar o seu Deus. Mas ele não sabe a força que o seu Deus tem. E aí no 42 continua assim, e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Porquanto era jovem, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? Que eram as armas que Davi tinha. E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha, o seu medo interno sempre vai ficar te falando que você é menor, que você não vale nada e que não vai dar certo, que você não é corajoso, que você não é corajosa. O seu medo quer te paralisar, quer te botar mais medo. Quanto mais para frente você vai, quando você se coloca na linha de batalha, na guerra, eu vou enfrentar esse medo. Quanto mais passos você dá, mais o seu medo fica parecendo ser grande. Mais o seu medo, mais o seu Golias fica parecendo que é grande. Quanto mais perto do seu medo você chega, mais perto ele vai ficar parecendo ser. Mais perto ele vai ficar parecendo ser. E aí ele ainda zomba, de Davi, falando que ele vai pegar Davi, vai destruir Davi, vai pegar a carne de Davi e jogar para as aves. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quem é que você tem servido? Quem é que você tem servido? É esse o Deus que vence batalhas. Sabe por que você tem tanto medo? É porque você está acreditando o tempo inteiro só na força do seu braço. Você esqueceu do Deus que você serve. Você esqueceu do Deus que luta por você. Você está esquecendo da força e do propósito que Deus colocou dentro de você. E você está deixando com que o medo te aprisione. O medo te pare. Você está fazendo e deixando com que o seu medo, que é humano, te pare. Você esqueceu sua fé. Cadê a sua fé? Para que você enfrente os seus medos. Você está esquecendo que quem te criou é o mesmo Deus que vai batalhar junto com você, que vai te ajudar a vencer essa guerra contra esse filisteu, contra esse Golias que está aqui. Não é um Golias externo que você tem que vencer, é o seu Golias interno que está aqui. Todos os nossos medos estão aqui. Todos os nossos medos estão aqui, na nossa mente.
E aí, Davi fala o seguinte: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha Davi, corajoso, um bichinho desse tamanhozinho. Falou com Golias: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Há um Deus aí na sua vida? Há um Deus? Eu posso ver um aleluia, um amém, um glória a Deus aqui? Vocês estão aí, gente? Vocês estão vivos? Dá um glória a Deus aí, gente, para ajudar o pregador aqui do outro lado, nervoso. Me ajuda aí. E a Cláudia disse assim: tem olhado para o tamanho do gigante, mas não tem olhado para a grandeza de Deus. É isso. Davi, Cláudia, está falando exatamente isso. Hoje mesmo, vou repetir. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, Golias. Ele vai te entregar na minha mão e vai te ferir e te tirarei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. É o nosso Deus. É o nosso Deus que luta com a gente. Por que você está tendo medo? Por que você está tendo medo? Avance, principalmente se foi Deus que te deu o sonho, se foi Deus que te deu uma palavra. Por que você está com medo? É para avançar. Avança, avança. Não precisa de ter medo. Não precisa de ter medo. E Davi continua no 47 e diz assim: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Oh, olha isso! E saberá, vou ler de novo, toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Deus já venceu a sua guerra. A sua guerra já está vencida. E Ele vos entregará em nossas mãos. Deus vai pegar esse gigante seu e vai derrotar o seu gigante interno. Vai derrotar esse gigante. Por isso que eu vou parar aqui de novo para você anotar. Quais são os seus gigantes? Anota aí. Quais são os seus gigantes internos? Eu vou fazer um ato profético com você daqui a pouquinho. Nós estamos quase acabando. Eu quero fazer um ato profético com você. Nós vamos acabar com esses gigantes que estão impedindo você de avançar, que estão impedindo de você de enxergar o outro lado, que estão impedindo você de viver o novo de Deus ou de viver os propósitos dele. E aí, Davi meteu a mão no alforje, que é aquele, tipo um bodoque, né? E tomou dali uma pedra. Colocou um daqueles tipo estilingue, né? E dali uma pedra. E com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa. E ele caiu com o rosto em terra. O gigante daquele tamanho, com lança, com escudo, todo paramentado, foi vencido. Ele não foi vencido com uma pedra. Ele foi vencido por um Deus, que é o dono da terra, que é o pai de Davi, que é o nosso Deus, que é o seu pai também, que sonhou com você, que pensou em você antes de tudo e de todos. É o seu pai, é o seu
Pai. Da mesma forma que Ele deu a Davi toda essa ousadia, Ele também te deu essa ousadia. Ele também te deu toda essa intrepidez. Está tudo dentro de você. Está tudo dentro de você. Aí diz assim no 50: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, contra Golias, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que Davi correu e se pôs em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha e o matou, e cortou-lhe com ela a cabeça. E vendo os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Olha isso. Todos os filisteus fugiram de Davi. Um homem pequeno, o improvável. Pequeno, franzino, ruivo, cheio de sarda, pastor. O improvável matou Golias. O improvável. De todos, ele era o improvável. E aí me vem a pergunta: se o nosso Deus parou Golias, não deixou Davi ter medo, por que você, filho e filha de Deus, está com medo de obedecer a palavra dele? Por que você está com medo? Me conta. Medo de começar? É medo de se posicionar? É medo de empreender? Medo de obedecer o chamado de Deus? Medo de se relacionar? Medo do futuro? Medo do amanhã? Medo de começar tudo? Medo, olha isso. Medo do futuro. Quantas pessoas têm medo do amanhã? Elas estão com medo do que vai acontecer amanhã. A Bíblia vem falar em Marcos em que Deus dá de comer e se preocupa com as flores, com os lírios dos campos. Por que Ele não vai preocupar com você? Ele preocupa com as aves. Por que Ele não vai preocupar com você? Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Medo de falhar? Mas se você não tentar, como é que você vai saber se vai falhar? E falha faz parte. Com falha a gente aprende. Mas o que a gente faz? Nós vamos com medo. Medo de ser rejeitada. Mas quem disse que as pessoas vão te rejeitar? Quem disse? É igual a Camila, que eu falei mais cedo. Quem disse que as pessoas vão te rejeitar? Se você também não for. É o mesmo do medo da falha. Se você não der um passo, como é que você sabe que as pessoas vão te rejeitar? Agora, quando você já entra com esse medo nos lugares, as pessoas até sentem isso. Vocês sentem quando uma pessoa está insegura? A gente sente. Eu não sei se vocês já viram isso, que quando a pessoa às vezes tem medo de cachorro, parece que ela atrai esse cachorro para cima dela. O cachorro quer atacar, o cachorro quer cheirar. Por quê? Porque ela transmite o medo. Ela transmite o medo. Aí os cachorros querem ficar cheirando, querem ficar em cima dela. Tati, medo de não dar conta. Mas se você não começar, como é que você vai saber que você não vai dar conta, Tati? Se você não começar, como que você vai saber? O seu medo. O seu medo quer te paralisar e tentar te mostrar que você não vai dar conta de algo que você nem sabe, que você nem começou. Gente, planejamento.
Ah, eu vou abrir uma empresa. Vou colocar aqui o medo de empreender. Como que eu vou? Eu tenho direção. Eu sei fazer. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tinha uma loja lá em Santa Luzia. E eu deixei um trabalho excelente numa construtora para montar minha loja. No início, sim, fiquei com medo. Fiquei de dar errado, mas eu fui isso mesmo, com medo. A loja deu certo. E se eu não tivesse tido medo, se eu não tivesse ido, eu nunca ia saber se ia dar certo. Depois eu vendi ela. Fiquei 5 anos com essa loja, quase 6. Eu não ia saber. Eu não ia saber se ia dar certo. Mas eu fui. Grande parte das pessoas, elas param sem tentar. Elas morrem. O cemitério, muito tempo atrás eu escutei essa frase, cemitério é o lugar dos sonhadores, de muitos sonhadores. Quantas histórias nós temos de um monte de gente que está lá enterrada, mas de um monte de gente que nunca realizou nada, porque elas paralisaram. Elas paralisaram. Um monte de gente foi enterrada ali com medo. Elas não tentaram. Elas não tentaram por causa do medo. Quantos sonhos teriam dado certo? Quantas direções de Deus estão enterradas ali e essas pessoas morreram com elas? Não queira ser mais um. Não queira ser mais um. Não queira. Lá no cemitério está cheio de gente que morreu com medo, sem tentar, sem fazer nada. É melhor tentar. Tenta. A direção vem de onde? De Deus. O sonho vem de quem? De Deus. Ele é o seu pai. Eu acho que o nosso grande medo é entender que o medo, a Cláudia acabou de falar, mata sonhos. Mata. Mata no ninho. Mata lá no ninho os nossos sonhos. Não deixa o sonho nem prosperar. Quantas mulheres poderiam ter feito casamentos maravilhosos, mas elas ficaram com medo de casar. Será que eu vou ser uma boa esposa? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ser um bom empreendedor? Será que eu vou dar certo na profissão X ou Y? Mas se você não tentar, você não vai saber. Eu acho que o pior de tudo é morrer sem ter tentado. O pior de tudo. Eu poderia ter tido medo de fazer essa live. Como eu disse no inicinho, talvez algumas pessoas não escutaram. É a primeira vez que eu faço uma live sozinho, que eu abro uma live no meu Instagram. Nunca tinha aberto. Todas as vezes que eu fiz alguma live, alguém me convidou para fazer uma live. Já participei de um monte de live que outras pessoas me convidaram, mas eu nunca tinha aberto uma live no meu Instagram. Por quê? Sei não. Mas na hora que eu fui abrir aqui, eu fiquei nervoso. Na hora que eu fui vendo as pessoas que estavam entrando, eu fui ficando mais nervoso ainda. Mas eu podia ter tido medo. E eu ia deixar essas mais de 30 pessoas que já passaram por essa live de ouvir que Deus deu a vitória a Davi. E ele venceu o Golias. Ele matou o Golias. Davi, desse tamanzinho, matou um gigante. Qual é o gigante que você precisa de matar, meu irmão? Qual é o gigante que você precisa de matar, minha irmã? O gigante que mora aí dentro, aqui dentro. E ele só está aí. Ele não está aqui. É um gigante interno. Não é um gigante externo. Que tem te paralisado. Que tem te paralisado. Não deixe o medo te vencer. A Bíblia vem falar que Deus, lá em Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de medo nem de covardia. Muito pelo contrário, de ousadia e intrepidez. Ele nos deu, isso é um espírito. O medo é um espírito. Então sabe o que nós podemos fazer? Cancelar esse espírito. Matar esse medo no ninho.
para que você prospere, para que a ousadia e intrepidez de Deus venha sobre a sua vida. É esse espírito que Ele te deu, de ousadia e intrepidez. Ousadia e intrepidez. E aí, você está afim de matar esse Golias? Você está afim de acabar com esse Golias? Golias podia ser alto, grande, forte, mas a voz dele era mentirosa. O medo não é um gigante, é só um eco. Um eco que fica na sua cabeça, te impedindo de avançar. De crescer. Jefferson, mas eu quero ser um empreendedor. Se organize. Hoje você é CLT? Se organize para você sair da sua empresa. Faça um caixa para você poder investir na empresa. Invista, dê seu sangue lá. Vida de empreendedor não é fácil, mas vale a pena. Quem confia em Deus não negocia com a intimidação. Pode vir a intimidação que for. Pode vir qualquer perturbação da sua mente. Se você tem Deus, se você confia em Deus, se você sabe que Ele já venceu essa batalha, essa guerra com você. Esse é o nosso Deus. Um Deus que vence batalhas. Um Deus que vence as guerras, as nossas guerras. E Ele também vai entregar o seu Golias na sua mão. O seu Golias na sua mão. Não tenha medo. Não tenha medo. Foi Deus que te chamou. É o seu Pai que quer te entregar um 2026 diferente. Você anotou aí? Eu finalizei, tá? Alguém que perguntou alguma coisa? Pode perguntar. Aproveita aí. Se alguém for perguntar, pode anotar aí que eu vou ler a pergunta. E enquanto isso, quero muito que você... Meu Deus, agora o Joab entrou. Meu Deus, que responsabilidade nessa live. Sangue de Jesus tem poder. Anota. Vocês anotaram aí quais são os medos? Nós vamos orar agora e vamos quebrar todos esses medos. Todos esses medos. O Joab falou aí, o homem é uma máquina, mas me trouxe algo à minha mente. Eu tenho uma vida, trabalhei por muitos anos como CLT, e eu sempre trabalhei com processos, sempre liderei gente. A minha vida inteira eu liderava pessoas. Então eu tive de vencer muitos medos, porque as equipes só iam aumentando. Hoje aqui na igreja, por exemplo, eu lidero voluntários. Então se juntar todas as nossas igrejas e pastores e tudo, são mais de 1.000 pessoas, né? Voluntários, pastores e tudo mais. É muita gente. Se eu fosse parar para ficar com medo... Olha, o Joab é um pastor nosso lá da Boas Novas e Montes Claros. Entende muito mais de Bíblia do que eu. Se eu fosse ficar com medo, nem essa live eu tinha aberto. E aí, sobre liderança. Talvez o Joab lá em Montes Claros entende muito mais de liderança que eu. Mas Deus me chamou para gerar líderes. Eu fui chamado para isso. E eu não tenho medo. Eu só estou fazendo. Porque eu sei que foi Deus que me chamou para fazer o que eu estou fazendo. Imagina se eu tivesse parado. Talvez nem essa live estaria acontecendo. Eu não tinha conhecido pessoas incríveis, como o próprio Joab que está aqui, o Marcos Paulo que eu falei, Paloma e várias outras pessoas. Mas porque uma porta vai abrindo outra porta, que abre outra porta. Você pensa, Jefferson, mas você já estava preparado. Gente, eu nunca tinha trabalhado com voluntário. Todas as empresas que eu passei por times muito grandes.
Cheguei em uma das empresas que eu trabalhei a mais de 200 pessoas. Montamos vários processos e tudo mais. Mas voluntário não recebe. Nas empresas as pessoas recebem. Lá na empresa é um formato. Eu tive de me redesenhar para começar a liderar voluntários. Eu tive de me moldar. Por quê? O voluntário não é obrigado. Não podemos parar, porque existe um legado, existe algo gigante que Deus também quer fazer através da sua vida. Então, vamos orar para a gente quebrar esses medos. Pega sua folha e nós vamos orar. Nós vamos orar para entregar nas mãos do Senhor todos esses nossos medos, toda essa intimidação que às vezes a nossa mente, todas as sabotagens que a nossa mente vem trazendo e impede com que a gente avance. Amém? Pega a folha, nós vamos orar em cima delas. Na hora que eu for falando aqui alguns medos, algumas coisas, você fala o seu medo, tá? Porque às vezes eu não vou falar o seu medo, tá bom? Feche os seus olhos, curva sua cabeça e pegue a folha aí. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entramos na sua presença agora, Jesus. Reconhecemos que muitas vezes o medo tentou falar mais alto do que a nossa fé. Infelizmente, Deus, muitas das vezes temos deixado o medo falar mais alto do que a nossa fé. Mas hoje nós decidimos ouvir a tua voz acima de qualquer outra voz. Assim como Davi se levantou diante de Golias, nós nos levantamos agora contra todo espírito de medo, toda intimidação, toda paralisia emocional, espiritual e mental. Isso mesmo, contra toda intimidação e medo, toda paralisia emocional, espiritual e mental. Em nome de Jesus, eu repreendo todo medo que se levantou contra este povo. Todo medo, Pai. Todos os medos. Coloque agora, fala aí agora os medos que você tem sentido. Medo do futuro, medo de errar, medo de fracassar, medo de perder, medo de se posicionar, medo de obedecer o chamado de Deus, medo de empreender, medo de ouvir a voz de Deus. Coloca, fala os medos que você anotou aí. Eu vou repetir esses aqui. Medo do futuro, medo de errar, medo de obedecer o chamado de Deus, medo de se posicionar. Eu declaro agora que toda voz que não vem de Deus se cale agora em nome de Jesus. Toda mentira que tentou estabelecer na mente desse meu irmão, dessa minha irmã, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós lembramos hoje, Senhor, das vitórias do passado, do livramento do leão e do urso, da tua fidelidade que nunca falhou. Davi matou o leão, matou o urso e o Senhor deu livramento. Então que o Senhor nos dê livramento. Nos dê livramentos. Nós declaramos a tua palavra. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus nos deu espírito de ousadia e de intrepidez. Repete isso comigo. Deus não me deu, repete isso. Deus não me deu espírito de medo.
Deus me deu espírito de ousadia e de intrepidez. É desse espírito que eu tomo posse. Eu deixo o medo de lado e visto agora o espírito, tomo posse agora do espírito de ousadia e do espírito de intrepidez de Deus. Por isso, eu recebo agora a coragem no lugar do medo, a fé no lugar da dúvida, a ousadia no lugar da paralisia. Que cada dia, que todos os dias, Golias caia em nome de Jesus. Golias não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Golias, o Golias do medo, o Golias que tem te impedido, que tem me impedido de viver grandes coisas no Senhor, cai agora em nome do Senhor Jesus. Golias, o medo que tem habitado dentro de nós, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Golias não tem mais poder sobre nós. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós vivemos agora no espírito de ousadia e espírito de intrepidez que Deus nos deu. Nós não vamos viver mais de passado. Nós queremos viver tudo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não temos mais o espírito de medo, somente o espírito de ousadia e de intrepidez de Deus. É esse o espírito. Nós vamos avançar. Nós não recuamos, não negociamos com medo. Em nome do Senhor Jesus, essa é a sua palavra para 2026. Você não negocia mais com medo. Golias, seu Golias já foi derrotado em nome do Senhor Jesus. Aí você pega essa folha que você escreveu esses medos e rasga essa folha em nome de Jesus. Golias não tem mais poder sobre a minha e a sua vida. Nós vamos avançar, nós não vamos recuar mais, nós não negociamos mais com medo, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos o espírito de ousadia e intrepidez que vive dentro de nós. É esse o espírito que vive em nós. Então, meu irmão, minha irmã, 2026 está aí. Falta pouco mais de 24 horas para um novo ano. Entregue a Deus esses 365 dias do próximo ano. E que você viva cheio de intrepidez e de ousadia de Deus. Isso é um Espírito de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Não tenha medo. Vai, avança, avança. É isso que Deus tem para nós. Ele não te deu o espírito de medo. Vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Avança, não tenha medo. Foi Deus que te chamou. É o melhor ano da sua vida. E isso não é balela de pastor. Não é mais uma falácia de pastor, não. Eu estou declarando sobre a sua vida que vai ser o melhor ano. Porque você não é mais governado pelo medo. Você é governado pelo espírito de ousadia, de intrepidez e pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Que Jesus te abençoe e você rompa, como disse o Joabe, todos os medos e barreiras que existem dentro de você. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, gente. Que delícia fazer isso aqui. Inclusive, vou dar um presente para vocês. A partir do dia 1º... Vou fazer isso aqui. A partir do dia 1º de janeiro, eu vou fazer uma live
por dia durante os 12 primeiros dias do mês, entregando e consagrando os 12 meses do ano. Então, dia 1º de janeiro, dia 2 de fevereiro e assim por diante, até a gente chegar no dia 12, que nós vamos entregar o dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro, nós vamos entregar dezembro. Então, e cada um desses dias, nós vamos colocar um líder, uma líder de Deus para participar dessas, para falar durante essas lives. Então, se você quer ter um ano abençoado de 2026, venha comigo participar dessas lives. Essas lives vão ser só no primeiro dia, no dia 1 vai ser meio-dia, nos outros dias eu vou fazer as lives 7h45 da manhã. Nós vamos fazer lives no dia 1º, meio-dia, e no dia 2 em diante nós vamos fazer 7h45. Essas lives, cada live abençoando um dia do ano. Então, se você quer ter um ano de 2026 abençoado e aprender sobre liderança, porque nós vamos falar sobre liderança em todas essas lives, eu vou convidar alguns amigos, inclusive que passaram por aqui, para participar dessas lives, para que você seja um grande líder em 2026. Vença os seus medos. Isso aí, Jana. 7h45 no dia 2. Mas no dia 1, o primeiro dia do ano, é meio-dia, né? Porque todo mundo vai dormir tarde. Então, meio-dia no dia 1 e do dia 2 ao dia 12, nós vamos fazer 7h45 da manhã. E eu conto com você nessas lives. E nós vamos sacudir 2026. Vai ser o melhor ano das nossas vidas. Amém? Um beijo no coração de vocês. Eu vou postar isso lá no meu Instagram. Quem não me segue, vai me seguir lá no meu Instagram, por favor, tá? Esse ano de 2026, eu vou vir com tudo. Quem mandou minha esposa me dar uma live no penúltimo dia do ano? Agora eu já comecei a fazer loucura e doideira. Então, eu vou começar o ano fazendo live. Terminando o ano fazendo live, vou começar o ano fazendo live. E eu conto com todos vocês. Um beijo para todo mundo. Chama um monte de gente. Não tem sorteio de caneca, Camila. Deixa eu te contar, Camila. A caneca é minha. Eu vou mandar o link da minha caneca. E aí você compra lá, Camila. Você é doida na minha caneca? Ô, Jesus. Um beijo para todo mundo. Uma feliz virada de ano para você. E dia 1º eu conto com você ao meio-dia na nossa live sobre janeiro e um profeta. Nós vamos conversar e falar sobre um profeta. Acho que vai ser José, o primeiro profeta que eu vou colocar nessa live de 2026, janeirão, tá? Conto com vocês. Um beijo e até lá. Agora como que sai da live? Vamos lá. É só fechar aqui.